Problemas de maximização ou minimização são conhecidos como problemas de otimização. E a derivada, os conceitos de derivada primeira e derivada segunda, nos ajudam a resolver esse tipo de problema. Aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos aprender? Então vamos resolver esse problema de otimização. Um cilindro reto é inscrito em uma esfera de raio R dado. Determinar esse cilindro de forma que seu volume seja máximo. Então, gente, primeira coisa, o que é um cilindro reto? É um cilindro que não é oblíquo. O cilindro oblíquo, a geratriz e o plano da base, eles formam um ângulo menor que 90 graus. E o cilindro reto, ele forma exatamente um ângulo de 90 graus. Tá? Então, esse cilindro é reto, esse aqui é oblíquo. Não é esse que estamos no problema, é esse. Eu quero determinar o volume de um cilindro. Máximo possível, e esse cilindro está inscrito em uma esfera. Então, primeira coisa, vamos ver que o cilindro, o volume depende do raio da base, que é um círculo, e da altura desse cilindro. O volume de um cilindro vai depender, então, de RH, é área da base, πr ao quadrado, vezes a altura H. Lembrando que R é um dado do problema. É como se eu falasse assim, o cilindro é inscrito numa esfera de raio 3, de raio 5. Então, eu tô dando, só que aqui ele não te deu número, ele te deu R. Então, nós vamos trabalhar com esse R. Então, o cilindro, eu desenhei ele aqui, ele está inscrito na esfera e o raio da esfera é R, tá? Ele é um raio dado. Então, gente, o que eu vejo? Eu vou construir aqui um triângulo. Esse triângulo, ele pega aqui do centro desse raio da base superior aqui do cilindro. Ele une a metade da altura, tá vendo? Ele vem até o centro da sua esfera. Então, essa medida aqui é metade da altura do cilindro, tá vendo? É H sobre 2. Então, esse pedacinho, esse lado vale H sobre 2. Esse lado aqui vale R pequeno, que é o raio da base do cilindro. E daqui até essa pontinha aqui é exatamente o raio R grande, que é o raio da esfera. Então, eu peguei esse triângulozinho aqui e coloquei ele aqui, ó, tá vendo? H sobre 2 é a altura, né, que é metade da altura do cilindro. A hipotenusa aqui é R grande, que é o raio da esfera. E o outro lado é o R pequeno, que é o raio da base do cilindro, tá? Então, gente, toda vez que ele te der um problema assim, olha, tá vendo que o meu volume, ele tem duas variáveis? Volume do cilindro depende do raio da base e da altura, é área da base vezes a altura. Só que no cálculo 1 a gente não sabe trabalhar com funções de duas variáveis. Aí, o que você faz, então? Você vai olhar no seu problema, qual foi o outro dado? Nesse caso, o problema te deu que esse cilindro está inscrito numa esfera. Então, você tem que tirar uma relação das duas variáveis a partir do dado. Ou seja, como que a altura se relaciona com o raio? Porque aí eu consigo o quê? Isolar a altura ou o raio, substituir nessa fórmula e criar uma função de uma única variável. E é isso que nós vamos fazer. Nesse triângulo aqui, eu vou aplicar o quê? Teorema de Pitágoras. Raio ao quadrado igual raio ao quadrado mais H sobre 2 ao quadrado. Então, fica aqui, ó, H sobre 4, subtraio R2 dos dois lados, multiplico todos os dois lados por 4 e passo a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu tenho essa relação aqui, ó, H é raiz de 4, R ao quadrado menos R ao quadrado. Então, eu tenho essa relação. O que eu faço, então? Eu não tenho essa fórmula aqui, ó. Volume depende de R de H, πr ao quadrado H. Eu vou escrever, ó, πr ao quadrado no lugar do H, eu vou colocar quem que é o H, ó. Raiz de 4 é 2. E essa raiz, ó, R ao quadrado menos R ao quadrado. E aí, eu crio o quê? Uma função V que só depende de R.
π é constante, 2 é constante. Esse r aqui é constante porque ele é dado no problema. Então, tem que... Essa aqui é a função que representa o meu volume. O volume do cilindro. Certo? O que eu vou fazer, então? Eu vou achar os pontos críticos dessa função. Porque pontos críticos me dão o quê? Possíveis extremos. Possível é o possível ponto de máximo ou mínimo de uma função. Ou até mesmo pode ser uma inflexão, né? Derivando isso aqui, é um produto de duas funções. Deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda. Lembrando que aqui eu tenho que usar a regra da cadeia para derivar a segunda. Isso aqui não é alguém elevado a meio? Então, fica meio do alguém, meio menos 1, vezes a derivada da de dentro. Derivada disso aqui é zero, mas derivada de menos r ao quadrado é menos 2r, porque eu estou derivando em relação a r. Então, achei aqui a minha função derivada. Aqui eu só ajeitei as coisas. O que eu fiz? 2 dividido por 2 dá 1. Com esse 2 eu coloquei menos 2π, r ao quadrado vezes r ao cubo. Isso daqui elevado a menos meio fica isso daqui. Então, achei a minha função derivada. Observe que essa função derivada, se esse denominador aqui for zero, ou essa variável for maior que essa, a gente tem um problema, tá? Se r ao quadrado for igual ao r menor ao quadrado, essa derivada não existiria. Só que se isso aqui acontecer, eu tenho que o r grande é igual a r pequeno. Se r grande for igual a r pequeno, a gente não tem cilindro, olha só. Se esse r pequeno for igual, significa que essa base aqui está o próprio círculo maior. Então, a gente não teria cilindro, tá? Inscrito. Então, isso aqui não pode acontecer, isso aqui não nos interessa para o nosso problema. Então, essa derivada aqui, eu vou excluir esses casos problemáticos. Outro caso problemático aqui é o r menor ser igual ao r maior. Se esse r menor que for maior, a gente também não tem inscrição de cilindro nessa esfera, tá? Então, para o nosso problema, essa derivada aqui existe, tá? A gente está interessado em R grande maior que R pequeno, tá? Se for R grande for menor que o R pequeno, não tem cilindro, certo? Para R grande maior que R pequeno, essa derivada aqui existe. Então, o que eu quero, então? Eu quero achar ponto crítico, então eu vou analisar quando que essa derivada é zero. Ou seja, quando que isso daqui, ó, eu escrevi aqui, é igual a zero, tá? Só reproduzir velhinha aqui. Quando que isso é zero? Então, vamos resolver essa conta, ó. Não tem menos aqui? Soma isso dos dois lados, chega aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar por raiz de r ao quadrado menos e. Multiplica dos dois lados. Quando eu multiplico aqui, some a raiz. Quando eu multiplico aqui, dá só o numerador. O que eu faço aqui? Divido por 2πr. Dividindo isso aqui por 2πr dá 2, dividindo esse lado por 2πr só dá r ao quadrado. O que eu faço aqui? Ó, multipliquei aqui, ó, distributividade. Aqui, soma 2r ao quadrado dos dois lados. Aí eu vou ter 3r ao quadrado igual a 2r ao quadrado. Eu não quero o r pequeno, ó. R pequeno passa dividindo os dois lados por 3. Então, vai ficar r ao quadrado, 2/3 de r ao quadrado. Passa a raiz quadrada dos dois lados e lembra que r é sempre positivo porque é um raio, né? Então, tem que ser uma medida positiva. Raiz quadrada de r ao quadrado é r, raiz de 2 sobre 3. Então, achei aqui o meu ponto crítico, que é único. Só achei nesse caso aqui um ponto crítico que ajusta ao meu problema. Então, grava esse ponto crítico aqui, ó, r raiz de 2 sobre 3, tá? O que eu vou fazer agora? Lembrando, a minha derivada, eu tenho ponto crítico. Ponto crítico é r, que é uma constante, raiz de 2/3. Esse ponto crítico é máximo? Ele é mínimo? Ele é inflexão? Não sei. Eu vou aplicar o teste da segunda derivada. Então, eu vou derivar novamente, ó. Vou pegar essa função que é um quociente e vou derivar, achar a derivada segunda. Achei a derivada segunda, eu vou aplicar esse ponto crítico e vou ver. Pelo teste da segunda derivada, se der maior que zero, é mínimo.
Se der menor que zero, é máximo. Então, vamos derivar, ó. Mantenha de baixo ao quadrado. A de baixo vezes a derivada da de cima. Como é que eu derivo isso aqui, ó? O R, que é a função que eu tô derivando em R, ó. Constante, 4π R ao quadrado. 4π R ao quadrado. Derivo isso aqui em R. 6 vezes 3, 18, π R ao quadrado. Menos a de cima, a função de cima, vezes a derivada da de baixo. Lembrando que derivar a de baixo é meio da função elevada a menos meio vezes a derivada da função de dentro, que é menos 2R. Então, derivei a função aqui, eu só tô ajeitando aqui as coisas. O que que eu fiz, olha? 2R dividido por 2 dá R, com esse menos, então dá mais, ó. Multipliquei por R aqui e por R aqui. O que era R ficou R ao quadrado, o que era R ao cubo ficou R à quarta, por causa disso. Só isso. Então, deixei a derivada assim, enorme. O que que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar essa derivada nesse ponto crítico, tá? Então, olha, peguei a derivada, todos os lugares é uma coisa enorme, né? Então, eu peguei, ó, todos os lugares que apareceu R pequeno, eu coloquei quem que é, ó, R raiz de 2 sobre 3. Então, eu apliquei esse ponto crítico em todos os R's, ó, todos eles. Aqui, fui aplicando, tá? Então, aqui não tem segredo. Faça a continha aí no papel e vê se você encontrou isso aqui que eu encontrei, tá? Aplica a sua derivada segunda ao ponto crítico. Apliquei. Aqui você vai fazer continha, ó, tira o mínimo, tá? Tira o mínimo aqui, tira o mínimo aqui, tira o mínimo aqui. E no final das contas, faça conta, tá? Continha. Seu resultado de V duas linhas aplicada em R raiz de 2 sobre 3 dá menos 8 raiz de 3 π. Repare que isso aqui é um número o quê? Negativo, ó. Número negativo vezes o número positivo, que o R é um número dado, raio da esfera. Então, isso daqui é um número negativo, tá? V duas linhas aplicada ao ponto crítico deu valor negativo. O critério da segunda derivada nos fala, nos garante que esse ponto crítico é o quê? Máximo local. Então, ok. De fato, esse valor de R, em função, né, do R dado, é um valor onde ocorre máximo local, tá? Então, eu achei. Lembrando que o H, a gente tinha isolado o H lá no início, vocês lembram? Ó, o H é raiz de 2, raiz de 4, que é 2, 2, raiz disso aqui, ó, tá? Coloquei o H aqui. Por que que eu tô colocando? Porque no problema pediu para encontrar o cilindro, né? Determinar esse cilindro. Então, eu já tenho o R determinado, eu preciso determinar o H, tá? Porque um cilindro, ele é H e R, tá? É o raio da base e a altura. Esse aqui é o cilindro de volume máximo, tá? O que que eu fiz aqui? Eu peguei o R e substituí, eu coloquei esse R aqui, ó. Aí, eu fiz a continha, ó, tiro o mínimo, né? Aí, fica 3R ao quadrado menos 2R ao quadrado, R ao quadrado, raiz de R ao quadrado, R. Então, o H é 2R sobre raiz de 3, tá? Então, esse exercício pediu quem é o cilindro. Para você falar quem é um cilindro, basta falar quem é a altura e quem é o raio. Muito cuidado, porque tem problema que te pede o volume máximo. Encontre o maior volume possível. O que que você ia ter que fazer? Você ia ter que colocar volume, é πr ao quadrado vezes h. Então, você ia ter que resolver h, raio ao quadrado e achar o volume máximo, tá? E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo da playlist e não perca nada. Vamos aprender sempre. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Até a próxima. Tchau!